Namastê, namastê, namastê. Muito obrigada a todos vocês que participaram da segunda tarde terapêutica Vivência, Viver, Bem Viver. Eu sou a Viviane, como todos me conheceram lá, e eu resolvi gravar esse vídeo, né, em conjunto aí, eu passando algumas orientações, tanto da Nazaré quanto da Fernanda e minhas também, que ficou um pouco assim, que a gente falou assim, nossa, podia... porque nos intervalos as pessoas acabam perguntando algumas coisas, né? E eu resolvi gravar esse vídeo explicando sobre os nossos principais corpos, né? Que quando vocês fizeram a inscrição, no texto, em toda a chamada, foi para explicar que a gente tem vários corpos sutis, né? Vários corpos nós temos e, especialmente, vários corpos sutis. Um corpo físico e vários corpos sutis. Sutis é aquilo que a gente não vê, né? E as práticas todas que foram ensinadas e vocês puderam experimentar, experienciar, são para te trazer bem-estar, né? Deixa eu aqui já utilizar o floral de ambiente para que tudo aquilo que eu fale chegue no seu coração, né? E que você consiga compreender aquilo que eu estou falando. Pois bem, existe alguma coisa além do corpo físico? Você pode estar perguntando, né? Vocês sabiam que todos nós temos mais que corpos físicos. Vocês puderam sentir ou num bem-estar ou num desconforto que de repente vocês vivenciaram durante a vivência, certo? Depois da vivência, acredito que tenha ficado mais claro que realmente a gente tem mais do que corpo sutil, né? Mais do que corpo físico, né? Você já se perguntou se existe algo além do corpo físico? Eu não sei se você já perguntou, mas era uma pergunta que eu sempre tive, tá? E se nossa mente, emoções, essência espiritual também habitam diferentes camadas, como se fossem casulos invisíveis que nos envolvem? Pois bem, é nesse universo fascinante que eu vou entrar agora para que você entender a profundidade do que você viveu no final de semana, mais especificamente no sábado, tá bem? Por isso, quero mergulhar agora nos principais corpos que temos, corpos que mais sentimos no nosso dia a dia, na verdade, que a gente tem muito mais do que apenas o corpo físico, tem literaturas e crenças que dizem que a gente tem 21 corpos, tem gente que fala que tem mais de 100, enfim. Mais de 100 ou 21, o mais importante hoje na nossa história da evolução do nosso planeta, se você aprender a cuidar dos principais corpos, corpo físico, mental, emocional e espiritual, olha, você já está na frente de muita gente, mas não é no sentido de deixar para trás outros, mas você vai experimentar uma vida diferente da que você viveu até agora, tá? Aprenda a cuidar, escolha práticas que te ajudem a cuidar do seu corpo físico, mental, emocional e espiritual. Porque você escolhendo algumas práticas, elas vão influenciar. Se você faz sua atividade física, mas faz com o objetivo de manutenção do seu corpo, não só da beleza, tá? Nada de errado com a beleza, mesmo porque sou apaixonada por belezas. Mas não só mas pelo bem-estar, de você conseguir cuidar do seu corpo físico, você vai ver o tanto que você vai melhorar, porque cuidando do corpo físico, você vai estar cuidando do seu mental, cuidando do seu emocional, você vai conseguir cuidar do seu corpo físico, porque você vai ter melhores escolhas quando a gente está alinhado emocionalmente, quando a gente está alinhado mentalmente, a gente cuida do corpo físico, do emocional e do espiritual também. Vamos lá, para você entender um pouquinho do que eu estou querendo trazer nesse vídeo. O corpo físico, né? Então mergulhamos nos... Gosto bastante da definição de que o nosso corpo é um macacão, o nosso corpo físico é um macacão altamente tecnológico para nosso espírito viver a experiência material aqui na Terra. Por isso é importante você cuidar dele, certo? Imagine nosso corpo como uma cebola, nossos corpos sutis, né? Como uma cebola, igual a imagem que está no vídeo aí, uma cebola com várias camadas. Cada camada representa um corpo sutil, corpo físico, que é esse pretinho que está no centro, e mais os corpos sutis, que é esse que vai reverberando, tá? Com suas características e influências únicas, tá? Bom, vamos focar no corpo físico agora, que é o corpo que você tem mais contato e mais consciência, né? Porque ele se machuca, dói, enfim, você sofre, né, doenças, tô com problema no estômago, tô com problema nos olhos, tô com problema no ouvido, na mão, quebrei o pulso, enfim. A base da nossa existência, corpo físico é a base da nossa existência. Algumas linhas de estudo dizem que nosso corpo é um macacão onde nosso espírito pode ter essa experiência material. A camada da estrutura, né? Do corpo físico, então, é uma camada que estrutura todo o teu corpo sutil. Imagine os ossos, os músculos, os órgãos, tudo que nos permite interagir com o mundo exterior.
Então, é a base da experiência física, permitindo que sintamos o calor do sol, o sabor da comida, que é uma delícia, e também as dores físicas, certo? Então, exemplos de desequilíbrios dos corpos físicos, doenças físicas, fadiga, dores crônicas, dificuldade de locomoção, obesidade, encurtamentos musculares. É importante você cuidar do seu corpo físico para você ir ao banheiro até o último dia da sua vida e vestir suas calças, né? Outro dia eu estava vendo uma doutora, uma médica, né, psiquiatra, dizendo o tanto que é importante você cuidar das suas pernas, você fazer movimentos com as suas pernas, né? Outra coisa que eu fui observar, que outro dia eu vi um outro médico falando, foi feita uma pesquisa no Japão, por que as pessoas que moravam na montanha tinham menos recursos financeiros do que quem morava não na montanha, na cidade, e por que eles envelheciam menos e com mais saúde, tá? Por quê? Porque eles tinham, todas as vezes que precisavam de comida, eles tinham que descer o morro e ir até a cidade. Então eles não tinham, eles tinham que movimentar. E isso fazia com que eles também fossem mais longevos, né? Tivessem mais. Por isso que é importante você cuidar do seu corpo físico. Você vai conseguir, até o último dia da sua vida, limpar seu bumbum e também vestir suas calças. Então, é importante você entender. Se você não cuidar de você, você passa esse fardo para outra pessoa, tá? Eu não tô bem. Você vai precisar de uma pessoa para cuidar de você. Você quer terceirizar mesmo esses cuidados para outras pessoas? Normalmente, às vezes, a gente fica até cansado, né, de cuidar da gente mesmo, mas é importante você ter responsabilidade sobre você, sobre o seu corpo físico, sobre o seu corpo mental, emocional e espiritual. É única e exclusivamente responsabilidade sua, certo? Então, adquire serviços que ajude você a cuidar da sua mobilidade, da mobilidade do seu corpo físico, manter essa mobilidade, flexibilidade. Então, cuidados para o equilíbrio do corpo físico, o que poderia entender, né, como cuidados para o seu corpo físico, para você se manter saudável no corpo físico? Alimentação nutritiva, né, que você aprendeu durante a vivência, né, com a Fernanda. A Fernanda trouxe essa prática pra gente da alimentação, do Pitta, do Kapha e do Vata. Alimentação nutritiva, sono de qualidade. O sono é extremamente importante, porque se você não tem um sono de qualidade, você vai adoecer em algum momento da sua vida. Então, aprenda a desenvolver um sono de qualidade. Nossa, meu sono é péssimo. Então, nós vamos ter que ver alimentação, ver suas emoções, ver suas preocupações, para você começar. E você pode utilizar algumas das técnicas, tanto do yoga, né, com a Fernanda, quanto as práticas da Nazaré, quanto as práticas comigo também, a terapia floral e outras práticas que eu faço também. Então é importante você ter qualidade do seu sono. Exercícios físicos que vão te ajudar, é uma das coisas que vai te ajudar na qualidade do seu sono. Práticas de relaxamento, yoga, pilates, musculação, coisas que você viu, né, durante a vivência. Então, neste caso, a gente pode recorrer aí sobre a alimentação que a Fernanda disse durante a vivência, e também você pode se matricular na aula de yoga ou de pilates, alongamentos com a Fernanda, né? A Fernanda ministra, inclusive, online, para quem estava na vivência e era de fora, né? Você pode manter isso, essa conexão conosco, né, através do online. Então, toda segunda e quarta, a Fernanda Viana dá aula de yoga, ministra aula de yoga online, ao vivo. Você pode se matricular. Você que participou da vivência já tem 2 aulas garantidas para você experimentar, para entender se isso é para você. Se não é para você, de repente, online, você vai procurar físico, né? Você que é de formiga, existe a possibilidade de você fazer essa experiência no físico também em breve, tá? Então, iremos disponibilizar como bônus para essa turma 2 aulas de yoga online ao vivo para você fazer. E se de repente não der para você fazer hoje e na quarta-feira, você pode entrar em contato comigo que eu disponibilizo o link para você fazer uma aula experimental, tá bem? Eu acredito que você vai se sentir muito bem para entender tudo isso, todo esse movimento, que você precisa cuidar de você, né? Então, é importante você cuidar do seu corpo físico. E isso vai ser levado em consideração também após você partir desse plano terreno. Outro dia eu ouvi uma experiência aqui, o que você cuida do seu corpo, como você aprende a cuidar do seu corpo físico e de todas as coisas que estão em volta de você, vai ser levado em consideração quando você partir desse plano. Não vai ser só se você fez doações, ter rezado, orado, ido à missa ou a cultos. Cuidar de você é importantíssimo, porque se você
Ame aos outros como a ti mesmo. Como que você vai amar os outros se você não ama? Como que você cuida dos outros se você não sabe cuidar de você? É importante você aprender a cuidar de você. O seu corpo é templo do Espírito Santo. Você já deve ter ouvido isso. Eu, que venho de origem católica, ouvi muito isso, não entendia. Agora eu entendo com uma profundidade muito maior para entender o tanto que realmente o nosso corpo físico é a morada do nosso espírito, da nossa experiência material, né? Então é um macacão altamente tecnológico, né, que se regenera, né, que se a gente corta, regenera, se adoece, tem como curar, e para você ter essa experiência. Então, do mesmo jeito que você cuida da sua morada, do mesmo jeito que você toma banho, escova os dentes, corta as unhas, o cabelo, movimentos e aprenda a cuidar do seu corpo físico, tá bem? O outro corpo que a gente pode falar, e aí essa daí que eu trabalho bastante, né, é um carro-chefe do meu trabalho, é o corpo emocional, né? O universo dos sentimentos, aquilo que eu sinto, como é o sentir, o seu sentir. Vivi, eu tenho cliente que fala assim, Vivi, eu não sei sentir nada, eu não sinto nada, tá tudo bem, tem que começar por um lado, tem que começar do prezinho, e tem que começar a sentir. Sim, é importante, é necessário, né? Ontem vocês tiveram a experiência durante a vivência, é sobre o sentir, a intuição. Ah, veio aquele nome. Ah, Vivi, mas durante veio esse nome, esse número, mas veio outro. É o sentir, é aquela intuição, né, que veio reverberando. Então imagine um quarto, a camada das emoções, né, o corpo emocional, imagine um quarto cheio de cores vibrantes, onde reside nossas emoções como alegria, tristeza, raiva, medo e amor. Ele nos conecta com a intensidade da vida, nos impulsionando a agir ou a recuar. Então, exemplos de desequilíbrios emocionais: ansiedade, acho que quase ninguém tem, né? Ansiedade, depressão. Às vezes você tem depressão e às vezes você pode estar passando por períodos de depressão, né? Em que seu organismo está meio deprimido por alguma doença, por um fato específico que aconteceu. Ataques de pânico, né, que é medo, medo muito forte, que vai te paralisando, dificuldade de lidar com as emoções, raiva, procrastinação, tudo aquilo que dizemos, isso me irrita, isso me tira do sério, aquela taquicardia, aquela fúria que às vezes te dá, tudo isso é desequilíbrio das emoções. Cuidados. Então, quais os cuidados que você deve ter, né, para o equilíbrio, né? Quais práticas para o equilíbrio das suas emoções? Que, na verdade, a gente utiliza muito mais o termo harmonizar as emoções, tá? Então, são técnicas de respiração aprendidas com a Nazaré, o yoga aprendido com a Fernanda, meditação aprendido com nós todos, que todos os momentos a gente fala, fecha os olhos, respira, né? Então, vocês acabaram, de alguma maneira, aprendendo um pouquinho ali do que pode ser a meditação no seu dia a dia. E terapia com as fórmulas florais, que foi o que você saiu da vivência com uma forma. Então, durante a vivência, você acessou muito conhecimento. Agora é praticar o que você aprendeu. Isso vai ser o autoconhecimento. Por isso que teve um momento que pediu para você anotar o que você vai conseguir colocar na prática diária do seu dia a dia. Então, a terapia floral, você vai tomar as gotinhas, e é bem simples. Você toma 2 gotinhas de manhã e à noite, e que é a forma que eu utilizo, o tipo de forma que eu utilizo é assim. Outros sistemas florais é outro tipo de posologia, né, de tomadas. E também utilizando a chuvinha da alegria, né, para diversos temas, como que foi prosperidade e proteção, calma e tranquilidade, foco e concentração e limpeza energética, tá? Normalmente, o tratamento comigo tem um investimento aí de 399, 399,99. Para a turma da vivência, eu praticamente fiz pelo preço do custo, até um pouquinho abaixo do preço do custo, para que todos possam realmente experimentar esses benefícios. Para quem mora fora, eu inclusive envio, né, pelos correios. Aliás, os meus atendimentos, praticamente a maioria é online, atendendo todo o Brasil. Então, a terapia floral, ela é prática, é fácil, até as crianças conseguem tomar sozinhas. As crianças aqui de casa, além de tomar sozinhas, ainda lembra a gente de tomar ao acordar e ao dormir. É muito parecido com quem toma remédio. Entretanto, ela pode ser utilizada com qualquer tipo de remédio, pois pela legislação brasileira, a terapia floral não é tida como remédio, é tida como um alimento, alimento energético para harmonizar as emoções. No caso de pessoas com tratamento medicamentoso, né, com remédio, até melhora a ação do medicamento, pois o medicamento, você já deve ter percebido, né,
quando eu trabalhava em farmácia, a pessoa saía com um remédio, um tanto de remédio. Um deles era para o estômago, porque você toma um remédio para o fígado, por exemplo, você tem que tomar outro para o estômago, que vai doer, porque primeiro ele cai no estômago, para depois ser distribuído para o resto do organismo através da corrente, do corrente sanguínea, né? Então, quando você toma um floral durante o seu tratamento medicamentoso, eu tenho uma cliente que está em tratamento de químio, de rádio e tudo mais, e ela toma, é orientada, né, um tratamento um pouquinho diferenciado, para ela harmonizar com o tratamento, tá? Então, ao utilizar a terapia com as fórmulas florais, essas fórmulas que vocês sintonizaram para vocês, né, que vocês saíram com uma prescriçãozinha ali, vocês vão ver o quanto vocês vão sentir bem. O conjunto que vocês sintonizaram, o frasco de spray para ambiente, um frasco oral, né, para vocês tomarem oral, dão para mais ou menos tratamento de 2 meses. Então é como se você investisse aí R$70 por mês para você ter um tratamento já terapêutico em mãos, tá? Caso vocês precisem. E ainda vão ter minha assistência terapêutica. O que é assistência terapêutica? Nossa, Vivi, aconteceu isso comigo. Nossa, foi tão legal. Oh, Vivi, nossa, tô passando por essa crise assim, assim, assado. Você tem alguém que entenda dos seus desafios emocionais, mentais, espirituais, comportamentais, porque a gente conversa de tudo durante um tratamento. A gente não julga o que você está fazendo, o que você fez. Né? Um terapeuta, ele não julga. Você está fazendo errado. Não. Você fez o melhor que você tinha dentro do melhor que você podia. E aí, da agora em diante, você está satisfeita com isso? Continua, não está satisfeito? Vamos fazer alterações pautados em valores, em crenças reais, em crenças verdadeiras, crenças que vão te trazer paz, tá? Então, e através de ética, de moral, então a gente vai fazendo todo o tratamento terapêutico com qualquer terapeuta, geralmente é assim, tá? A gente tem que respeitar você onde você está. Às vezes tem pessoas que me procuram e falam assim, Vivi, meu filho tem 16 anos, está precisando de tratamento. Eu preciso, quando é acima de 14 anos, até 14 anos, o que a mãe fala, geralmente eu ouço, e aí eu faço tratamento com a mãe e o filho, né? Mãe e filha e tal. Mas acima dos 14 anos, eu gosto de ouvir, né, a pessoa. Por quê? Porque eu preciso partir do tratamento a partir do que ela tem consciência, para depois ir evoluindo o processo, tá? Então, é assim que funciona. Vamos falar do corpo mental, que foi algo que a gente trabalhou muito durante a experiência, né? É o reino dos pensamentos. Os trem bons, os pensamentos ruins. Então, a camada das ideias. Imagine uma biblioteca do nosso ser, onde residem nossos pensamentos, ideias, crenças e memórias. Ele nos permite processar, né? O corpo mental permite nos processar informações, tomar decisões e criar a nossa realidade. Então, se a gente tem um mental muito bagunçado, o que vai ser a nossa realidade? Muito bagunçada, né? Então, exemplos de desequilíbrios mentais: pensamentos negativos, crenças limitantes, dificuldades de concentração, problemas de memória, preocupação, insônia. Então, cuidados que você pode ter para equilibrar, né, o seu mental. Seria práticas de meditação, leitura, escrita terapêutica, onde você começa a escrever aquilo tudo que você está pensando, para você entender quais são os seus pensamentos mais corriqueiros, né? Atividades criativas, pintura, desenho, poesia, terapia com florais, também atua no mental. E yoga, porque acalma a mente, e também o físico, né? Que vocês viram que aquela hora que vocês fizeram vasocapilaridade com as pernas para cima ali, e mexendo, depois vocês entraram no Shavasana, aquilo tudo vai acalmando, vai equilibrando o seu mental. E também barra de Axis ou Theta Healing com a Nazaré. Tá? Porque a barra de Axis, ela vai eliminar as crenças limitantes e aprender. O Theta Healing vocês experimentaram. A barra de Axis é uma outra prática que a Nazaré também faz e que vai ajudar a eliminar as crenças limitantes e você vai acalmando, né? Vai eliminar as crenças limitantes, você aprende a respirar, você consegue acalmar seu mental. E acalmando o seu mental, você consegue harmonizar suas emoções. E harmonizando suas emoções, você consegue ser muito mais amiga sua, né? Muito mais amigo seu. Então, com a barra de Axis da Nazaré, você elimina as crenças limitantes, traumas, bloqueios e muitas vezes traumas que travam a nossa vida, né? Que bloqueiam a profissão, a saúde, a vida social, familiar, adquirida dos nossos antepassados, né? Porque vem na nossa memória de DNA, e também cultural, da família, da religião. Então, existe também uma outra prática que a Nazaré faz,
que é a Facilite Energético, né, que é um processo de Axis também, de barra de Axis, que trabalha o rejuvenescimento corporal, tratando a depressão, traumas relacionados à sexualidade e outros. O rejuvenescimento vem de dentro para fora, então é como se você fizesse um botox energético, que de fato é um botox energético, né? Então você olha para a pessoa você tá falando assim, nossa, mas a pessoa tem muita idade e tá super jovem, né? Eu tinha uma amiga de 92 anos que eu falava assim, meu Deus, ela fazia cada posição, cada invertida de yoga, né? Que ela já faleceu tem 3 anos. Ela dirigia até uns 6 meses antes de morrer, com isso tudo. Não sei como é que ela conseguia dirigir, né? Mas, enfim. E ela tinha uma vitalidade que você falava assim, mas fazendo todo o tratamento, cuidando do mental, do emocional, do espiritual, você consegue ter essa vitalidade, essa vigorosidade, tá? Então, dentro do Axis, trabalha também, tem a parte de supressão de células de gordura, né, que é basicamente trabalhar a questão do teu emagrecimento. Tem também o MTVSS, que trabalha a imunidade, doenças físicas, e também, e sabe aqueles movimentos de ficar pensando, com pensamentos obsessivos? Eu já utilizei muito o Theta Healing para esse movimento aqui. De ficar pensando obsessivo num relacionamento, esse relacionamento, ou numa situação que aconteceu com você, né? E você tem a possibilidade de fazer o divórcio energético, de você se divorciar daquela situação, daquela pessoa, até do filho, né? Eu lembro de uma terapeuta falando comigo sobre a questão, a pessoa era muito obsessiva por cuidado dos filhos, né? E precisa soltar, porque ele precisa, você já deu os valores, as crenças, o que é certo e o que é errado, e ele precisa soltar, porque ele vai ter que experimentar a vida, assim como você teve que fazer. Então, normalmente, divórcio energético do filho faz com que você manifeste o amor de verdade, que você desapega, né? E porque apego sufoca. Agora, quando você desapega, manifesta o amor, o respeito, e você consegue falar muito mais direto ao coração, né? Então, é uma outra prática que a Nazaré utiliza dentro também para trabalhar aí o mental, desvincular o mental de uma outra situação, um divórcio energético, tá? E temos também o corpo espiritual, que não tem nada a ver com espiritualidade, espiritismo, né? São corpos sutis, é aquilo que te conecta com o divino, que você entende como divino hoje, tá? Então é uma camada dos nossos corpos, né? O corpo espiritual é a essência da alma, é a camada de conexão divina, conexão com o seu divino. Então imagine a joia mais preciosa da nossa casa, que é o corpo espiritual, né? Na nossa casa, nosso corpo físico. Então onde que está a joia preciosa, mais preciosa é no nosso corpo espiritual. É a nossa conexão com o divino, com a nossa essência, com algo maior que nós. É a fonte da nossa intuição, inspiração e amor incondicional. Amor incondicional, não é apego, tá? E quais os desequilíbrios espirituais, né, que pode acontecer nesse corpo, né, no corpo espiritual? Quais os desequilíbrios que acontecem? Sensação de vazio, que foi trabalhado inclusive na vivência, né? Falta de propósito, crises de epilepsia, dificuldade de se conectar com a espiritualidade, crises existenciais, tá meio perdido, tá meio assim, oncotô, oncovim, poncovô. Então, quando você tá meio perdido assim, significa que muito provavelmente você tá muito desconexa com a sua espiritualidade. Por isso, integrar práticas terapêuticas vai ajudar você a nortear e colocar sentido, valores, propósito na sua vida. Então, como cuidar do seu corpo espiritual, né? Para você se equilibrar? Meditação, que você aprendeu, yoga, que você teve um pouquinho de acesso e vai ter a oportunidade de ter mais acesso ainda, o reiki, orações, terapia floral, contato com a natureza, leituras de textos sagrados, músicas vibracionais, músicas inspiradoras, nada de sofrência, viu, gente? Pelo amor de Deus, que as músicas só de dor de cotovelo, músicas que falam frases e palavras de baixo calão, nada disso, de dor, de tristeza, tá? Até as MPBs têm isso, viu? Então, preste muita atenção naquilo que você ouve, porque o que você ouve, o seu mental, o tipo de música que você ouve, o teu mental vai registrando tudo e vai modulando o seu comportamento. Comece a ouvir música clássica para você ver. Ai, Vivi, eu não gosto de música clássica. Ouve música frequencial, essas que eu estou utilizando. Música frequencial no YouTube, se você digitar lá, você vai ver que tem essas músicas. Você pode colocar na sua casa para ir reverberando coisas boas na sua casa,
tá? Outra coisa que vai te ajudar aí no corpo a harmonizar o seu corpo espiritual, né? De repente conseguir de repente, né, até você conseguir aí ser mestre de si mesma, ter um mentor, uma terapeuta para acompanhar você, vai te ajudar muito. Entretanto, assim como o político deve ser trocado de tempos em tempos, eu acredito, tá? Eu acredito que mentores encarnados, né? Porque de repente você fala assim, nossa, meu mentor é Jesus Cristo, tá? Tudo certo, belezinha. Mas encarnados, que seriam os terapeutas, os gurus e tudo mais, precisam ser mudados de tempos em tempos. Não permaneça com quem quer te prender, tá? Não permaneça com quem quer te prender. Isso vale para amizades, dogmas, líder religioso ou terapeuta. Pois a gente é múltiplo, nós somos múltiplos, então a gente precisa também de múltiplas formas e fórmulas para aprender várias práticas para sermos nosso próprio terapeuta e nosso próprio mestre. Então, para contribuir, né, com o corpo espiritual, você pode fazer yoga com a Fernanda, terapia floral comigo, você pode estar, se você está em Formiga, você pode recorrer à meditação com o Reiki no espaço Academia da Mente, lá onde aconteceu a vivência. No mesmo espaço, né, que aconteceu a vivência, toda terça-feira tem meditação com Reiki, e meditação coletiva, né? Começa às 19h15, então chega na hora. Não chega atrasado, sabe? Porque existe, quando a gente marca para fazer uma meditação assim em conjunto, existe uma egrégora que é formada para criar aquele local ali. Então você recebe vibrações boas, você chega lá para meditar, você sai de lá, ó, aliviado. E deixa eu te contar uma coisa, se você falar assim, eu vou nessa terça-feira às 19h15, vai acontecer um monte de coisa pra você não ir, tá? Você já deve ter experimentado isso na sua vida em algum momento. Mas faça com que essa resistência seja superada e vá. Faça aquilo que você sente no seu coração. E na sequência da meditação coletiva que acontece lá, dirigida pela Nazaré, acontece também na sequência o reiki individual, onde as pessoas vão individualmente para uma máquina e recebem o reiki. Então, permita ficar com essa chama acesa, isso tudo que você acessou durante o no sábado à tarde, permita ficar com essa chama acesa para você construir uma vida memorável. Eu costumo dizer que a maioria de nós fomos treinados para sermos medíocres, medianos, sempre fazer o mínimo possível, o mínimo esforço possível, o mínimo de beleza possível, abraçar, economizar nos abraços, nos afetos, nos apertos de mão, nos abraços demorados, nos beijos de boca, nos beijos de língua. Então, fazer só o feijão com arroz, sabe? Aquela coisa sempre medíocre, mediana, mas a gente tem talento e habilidade para a gente fazer coisas incríveis por nós e para o mundo ao nosso redor. Então, a gente só vai conseguir fazer isso se a gente cuida ao menos do nosso corpo físico, do nosso corpo mental, do nosso corpo espiritual. Durante a vivência, você experimentou e teve contato com respiração. Para aprender a respirar é importante, você viu que é importante respirar. Você teve contato com meditação. Se você não conseguir meditar sozinho, comece com as meditações guiadas nos canais do YouTube. Você pode ter. Eu tenho, inclusive, uma meditação prática que chama Prática Diária, que é um círculo mágico de proteção no meu canal do YouTube. Vou disponibilizar no link no grupo também, eu esqueci de falar disso. Alimentação, você aprendeu lá com a Fernanda sobre os alimentos que dão ou te tiram energia, né, na questão de se você kapha, pita ou vata. Yoga, relaxamento corporal. Se você pegar os piores alimentos, voltando aqui na alimentação, os piores alimentos para serem consumidos, se você já tirar isso da sua vida, como o açúcar, como refrigerante, como farinha branca, o leite, você vai ver o tanto que a sua vida, você já vai mudar a sua energia vibracional, tá? E aí depois, com o tempo, você tira a bebida alcoólica, carne, e aí você vai vendo quais os alimentos que te dão energia. Então, experimente ficar pelo menos, Vivi, eu adoro carne. Experimente ficar só um dia sem carne da semana. Faz um detox, você pode fazer também os jejuns intermitentes, ajuda a fazer uma limpeza, um detox no seu organismo, tá? Você aprendeu yoga, relaxamento corporal, porque movimentar o corpo é vida de verdade. Você aprendeu a eliminar crenças limitantes com o Theta Healing, com a Nazaré. Você inseriu, lembra que a gente detectou as crenças limitantes com o Theta Healing, e depois a gente inseriu crenças fortalecedoras. Eu sei, na perspectiva do Criador, como é se sentir grato. Nó, que delícia, já muda aqui dentro.
Eu sei pela perspectiva do Criador como é se sentir grato. Mudar os seus pensamentos. Você aprendeu um cadiquinho ali de numerologia, teve ali uma pitada de numerologia, né? Como os números podem te ajudar, te trazendo uma mensagem. Você teve uma mensagem ali do tarô, como que o otimismo, né? Uma palavra positiva pode te ajudar no dia, pode te dar um direcionamento, né? Você aprendeu, porque todas as práticas foi para alinhar os seus centros de energia, para que no final, a hora que a gente fizesse a identidade vibracional de novo, que foi feita, você sentisse que elevou a sua vibração. Teve gente que elevou muito, tem gente que elevou mais um pouquinho do que, já estava melhor do que quando entrou, né? E você teve também, saiu ali da vivência com o tratamento floral, né? Então você saiu da vivência com o tratamento floral, tanto para o ambiente quanto para você tomar. O ambiente influencia nosso corpo físico, assim como o nosso corpo físico, o que a gente está vibrando influencia o ambiente. Você pode perceber o quanto que o riso, né? Lembra da risada? Pode contagiar, assim como a tristeza, que é todo mundo emburrecido, né? Então, quando eu comecei a rir, todo mundo, até os mais carrancudos, né, riram. Você nem que dando risada, como que ela é ridícula de estar rindo desse jeito do nada, né? Começou a dar risada também, não importa se você julgou, criticou, não... Mas você riu, isso é mais importante, porque o nosso cérebro, ele não identifica, nossa, ela tá rindo de verdade, ela tá rindo de mentira, porque só o fato de eu ficar com a boca já mostrando as canjicas, como diz aqui em Minas, né? Mostrando os dentes, o tanto que isso já te ajuda, já te modifica, você começa já a produzir hormônios da felicidade. Então, experimente, ficar pelo menos assim de sorriso, assim, quando você estiver triste, para você ver o tanto que isso vai melhorar. Então, no início, você sentiu também a energia do Palo Santo, da defumação para limpezas energéticas, do floral, que foi a chuvinha da alegria, né? Você fez conexão com o seu anjo da guarda, independente da sua religião, da sua crença. Se você acredita ou não acredita que você tem anjo da guarda, uma coisa eu te digo, você tem um anjo da guarda, tá? Se você quiser acessar ele, ó, você vai ver o tanto que a tua vida vai melhorar, mas se você não quiser acessar, deixa ele lá. Ele tá pronto lá, tá de braço cruzado. Aí você fala, anjo da guarda, preciso de você. Ele vai estar pronto, porque faz parte da missão dele ajudar a gente, tá? Então acesse ele, chame ele para te ajudar no seu dia a dia, especialmente na hora de dormir. Você pegar na mão dele para você não ter pesadelos, tá? Caso você tenha pesadelos. Ou teve uma pessoa que falou comigo assim, Vivi, eu não sonho, não lembro do meu sonho na hora do questionamento lá, do questionário, né, de Vata, Pitta e Kapha. É importante, você pode começar a trabalhar o seu mental antes de dormir para você ter sonhos, para você ir para escolas de aprendizado, porque quando você dorme, você tem corpo físico, acabamos de falar aí, corpo físico, mental, emocional e espiritual. O seu espiritual sai do seu corpo físico, enquanto o seu corpo físico fica dormindo, mas ele sai, ele vai fazer as viagens astrais dele. Então, não sei o quanto que você conhece sobre isso, mas é importante que você faça uma pequena oração, uma conexão com o seu divino, faça pelo menos uma gratidão, muito obrigada, meu Deus, pelo dia de hoje, porque aconteceu isso, 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 isso. Ensine seus filhos, as pessoas que você convive, chame junto, né, seu marido, sua esposa, seu cônjuge, para orar antes de dormir, né? Chame as crianças, ensine bons hábitos para as crianças, porque para não ficar pelejando igual nós estamos pelejando aí na vida, tá? Então, você aprendeu isso tudo, né? Você saiu e acima de tudo, você saiu com um planejamento de coisas que você pode fazer. Você aprendeu um monte de práticas e o que você realmente pode fazer, realizável. Então, você saiu com um planejamento escrito ali mesmo, né? Para o seu futuro. Bem, agora é com você, né? Você aprendeu isso tudo, agora coloque em prática. Você pode escolher alguém para ajudar na sua jornada, quer seja a Nazaré, com as práticas terapêuticas dela, quer seja a Fernanda, cuidando do seu corpo físico, cuidando dos seus corpos sutis através dos movimentos do físico, quer seja eu cuidando das suas emoções, do seu mental, e sim, cuida do espiritual, tá? Então, você pode fazer tudo, pode sim, você pode ser atendido por nós três, pode, depende de você, né? E depende do tipo, do que você está vivendo, porque de repente o que você está vivendo vai ser melhor uma prática do que outra, de repente você não tem condições financeiras para investir isso tudo, mas enfim, você não precisa de condições financeiras para você orar, para você movimentar o seu corpo, para você ir receber o reiki, e fazer meditação sozinha, você tem um monte de coisas que você já pode fazer sozinha, que não requerem investimento, caso esse seja sua crença limitante no momento, tá? Então, invista no ativo mais importante da sua vida, que é você. Para aceleradores, então, de resultado, faça algum processo terapêutico,
Não espere, uma outra coisa eu te falo, não espere você receber um diagnóstico de doença, não espere você cair numa depressão, não espere você ficar triste demais, não espere você ficar ansioso demais para você buscar um processo terapêutico, que é primeiro a gente vai ter que curar para depois você ir para o próximo nível, tá? Então, viu, tô bem, que o bom é o melhor momento, porque o que tá bom pode ficar extraordinário. Como é possível melhorar, né? É uma frase que a Nazaré sempre fala, que vem aí da Barra de Axis. Como é possível ser melhor? O que pode ser melhor que eu ainda não pensei que pode mudar toda essa realidade e isso vai ficar extraordinário para mim. Então, esperamos Nazaré, Fernanda e eu ter contribuído com a sua história de vida nesse tempo aí que nós passamos no sábado, dia 20 de abril de 2024. Então fica aqui a gratidão para quem eu vou entrar em contato a partir de agora, durante essa semana toda, quem entrou em contato, quem falou assim, Vivi, eu quero fazer o tratamento floral, eu vou entrar em contato, explicando tudo bonitinho, caso vocês queiram falar com qualquer uma delas também, de repente você não tem o telefone delas, só me pedir, né, que estamos aqui para servir, porque a minha maior missão é fazer com que o mundo das pessoas seja melhor um pouquinho, né, que elas consigam aprender. Como todas nós dissemos, né, durante a vivência, a nossa vida não é fácil, não foi fácil. E a gente escolher fazer esse tipo de movimento dificulta muito mais a nossa vida do que facilita, viu? Então, por isso que a gente procurou fazer um investimento super acessível para o evento. A gente está fazendo promoções para você continuar num processo terapêutico, nesse processo para você cuidar de você. É importante você cuidar de você. Você cuidando de você, sabe aquela vontade que o mundo seja um lugar melhor? Primeiro precisa começar com a gente. É com a gente que precisa começar. Então, namastê, o Deus que habita em mim, saúda o Deus que habita em você.